Semana passada, indo aqui ao tema semana passada nós trabalhamos aqui na introdução desse tema, falando das coisas que estão acontecendo nos últimos dias. Eu não vou repetir isto, se você quiser ouvir melhor, está até já disponível na internet, aí no nosso portal Comuna, está lá a ministração já disponível, gratuita para você assistir, inclusive em vídeo HD. Então está lá. Nós falamos aqui de algumas calamidades que aconteceriam nos últimos dias, baseado em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 até o 9. Os males e as corrupções, e o destaque foi nos últimos dias. É o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo lá, dizendo o seguinte: porém saiba isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele começa a listar uma série de coisas. Dentre elas, ele relaciona aqui pelo Espírito Santo que nos últimos dias haveria uma crise familiar, uma crise na família, onde os filhos seriam obstinados, insubmissos, ingratos. Insubmissos, ingratos e obstinados. Por que isto? Porque nos últimos dias há uma estratégia do inferno de derramar toda sorte de iniquidade mesmo para atingir as famílias. Por isto nós resolvemos começar este culto das 5 horas focado na família. Focado na família. O dos jovens das 8 horas é na moçada, da manhã é um culto mais tradicional da igreja, para liderança, palavras diferenciadas. E este aqui, o foco deles será a família. Por quê? Porque nós precisamos fortalecer as nossas famílias. Porque é um slogan que eu gosto muito, que eu não sei de quem é essa frase, mas diz o seguinte: famílias fortes faz uma igreja forte. Uma igreja forte faz uma nação forte. Mas tudo começa na família. Então nós dissemos semana passada que se Satanás tivesse apenas uma bomba para jogar em algo que pertencesse a você, ele não jogaria no seu carro, ele não destruiria o seu trabalho, ele não destruiria a sua casa de campo, se você a tem, sua casa de praia, mas o foco dele seria a sua família, a minha família. Porque ele odeia tudo aquilo que Deus criou. Então por isso que ele não podendo atingir em cheio tantas vezes, ele vai criando situações e fazendo que a confusão se instale na família. Mateus 10, 36, se você quiser anotar, diz que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Mateus 10, 36 diz isso, quer dizer, a confusão se estabelece dentro do lar. E muitas vezes nós não discernimos que isto não é uma questão de temperamento, não é uma questão de cansaço. Não é que você está estressado ou sua esposa está estressada. Há uma conspiração. Há uma situação espiritual nesse negócio. E às vezes a gente não discerne e achamos que nós somos inimigos uns dos outros. Depois de ter falado disso, nós também alertamos sobre uma visão que um profeta de Deus, falecido agora em 2011, chamado David Wilkerson, os cristãos poucos mais rodados e caminhados na vida cristã sabem quem é ele. Ele teve uma visão uns anos atrás, mostrando 5 ondas de calamidades que viriam sobre a terra. E uma delas, principais, é sobre a família. E ele diz, e aqui eu vou ler esse trechinho, que ele diz assim: o problema número 1 na América e no mundo com respeito à juventude é o ódio que nutrem pelos pais. E a Bíblia diz que os inimigos do homem seriam seus próprios familiares, como eu disse aqui agora. Os pais serão traídos. Pais e filhos viverão debaixo do mesmo teto, porém como inimigos de guerra. Será pior do que o problema das drogas. Muitas vezes nós estamos preocupados com as drogas, mas as drogas é só o final da linha. O negócio começa na confusão dentro do lar. Por trás de um dependente químico, há um lar desestruturado. Há uma confusão estabelecida ali. Um lar ajustado, um lar onde marido e mulher estão ajustados, dificilmente, por mais assédio que tenha, os filhos vão cair para as drogas. Dificilmente.
Não digo que não possa acontecer, mas é raríssimo. Porque quando há unidade no casal, unidade na família, a proteção, há ali aquele ambiente de cura, de amor, de perdão, de graça, de misericórdia, e os filhos se sentem amados, se sentem seguros e se sentem supridos, e então acabam, mesmo que sofra esse assédio, não cedendo a este assédio. Mas ele diz que nos últimos dias isto iria acontecer, que seria pior do que as drogas, pior que o álcool, maior do que o abuso sexual ou qualquer outro problema da juventude. E ele mostra uma pesquisa, feito naquela época, nos anos 70, isso aqui, com 5.000 crianças e pré-adolescentes, que disseram o seguinte: 45% deles disseram: o meu problema é que eu odeio os meus pais. Odeio os meus pais. Por que isto? Por conta de tudo isso que eu falei para você e por falta de nossos lares serem lares estruturados. Então, esse é o quadro dos últimos dias. Cuidado que às vezes você pode estar pensando que está brigando com a sua mulher, você está discutindo com a sua esposa e há um espírito maligno entre vocês dois. Porque Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Carne e sangue é pessoas. Seu marido não é seu inimigo e a sua mulher não é sua inimiga e os seus filhos não são seus inimigos. Então a melhor coisa nesse momento que a situação ficar tensa na sua casa, se você tiver uma atitude muito simples, isso pode acabar facilmente. Para tudo, alguém tem que ter sensatez na hora, né? Para tudo, vamos um pouquinho. Sobre esse negócio, vamos orar aqui? Tome a mão e mude até o tom de voz. Você estava aqui em cima. Então, vamos orar aqui. Senhor Jesus. Aí você respira fundo. Nós não estamos conseguindo entrar num acordo em relação a essa situação. Dirige os nossos passos aqui, para que nós não nos degladiemos uns aos outros. Amém. Só isso. Faça isso para você ver só. Você vai ver se o capeta que estava ali criando confusão não é desmascarado. Mas muitas vezes nós vamos levando isso, nós não vamos tratando disso na raiz. E outra coisa também importante: o antídoto para os últimos dias. Nos últimos dias, tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Mas a palavra de Deus tem uma promessa, e é aí que nós vamos entrar, baseado em Atos capítulo 2, versículo 17. Abra comigo lá, Atos 2, 17. Veja outra coisa que vai acontecer, já está acontecendo, está disponível a você nos últimos dias. Atos 2, 17. Atos 2, 17. É o momento do Pentecostes. Momento do Pentecostes. Eu vou ler aqui do verso 14 em diante para pegar o contexto dele aqui. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Olha a advertência dele. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, por volta de 3 horas da tarde. Mas o que está ocorrendo aqui, Pedro diz, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Vamos ler juntos agora o verso 17? 1, 2 e... E acontecerá, quando? Nos últimos dias, diz o Senhor. O que vai acontecer nos últimos dias? Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
Agora ela enche a boca para dizer, mesmo que você não tenha filhos ainda. Vamos lá? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, o contraponto, o antídoto para essa situação de calamidade dos últimos dias, será o derramamento do Espírito Santo. Portanto, eu e você precisamos dar atenção a isto. E o pastor Carlos Alberto, hoje de manhã, trouxe uma notícia maravilhosa aqui, que a partir do mês de abril, nós vamos, nos cultos da manhã, estudar e falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E isto vai mudar a nossa vida e vai mudar esta igreja também. E nós vamos repercutindo isto aqui nos cultos da tarde também. Porque o antídoto para eu e você suportarmos a pressão nos últimos dias não virá e não será maior conhecimento. Mais dinheiro não vai resolver. Mais conhecimento intelectual não vai resolver. Uma outra pós-graduação não vai resolver. O que vai resolver nos últimos dias é eu e você sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E a nossa família, obviamente, também. E a promessa de Deus já está estabelecida. Que nos últimos dias Ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. E é engraçado pensar que isso já aconteceu. Que isso já foi feito. Se você for pensar mesmo, nós estamos muito atrasados em relação a isso. Porque Pedro falou isso da parte do Espírito Santo lá nos anos 30 desta época, quando nasceu a igreja de Jerusalém. Há muito tempo atrás, este fenômeno já aconteceu. Há muito tempo atrás, o Espírito Santo já foi enviado no Pentecostes. Por isso que alguns estudiosos dizem o seguinte, que a ênfase em relação ao Espírito Santo não é você pedir, é você receber. É diferente. Você não precisa pedir, é você receber. É como você trabalha o mês inteiro na sua empresa, aí chega no final do mês, primeiro dia útil do mês, por exemplo, é o dia do seu pagamento. Você já na admissão abriu uma conta específica no banco que aquela empresa pediu, que você fizesse a conta. Então você vai lá no último dia, vai trabalhar no primeiro dia do mês e vai lá no seu patrão, no seu chefe, para pedir para ele o seu pagamento. Ele fala, não, você precisa receber. Já está depositado para você. A questão é você receber. Eu me lembro até hoje, quando eu trabalhava, uns anos atrás, trabalhava numa empresa, aí, uma estatal de economia mista. O dia do pagamento era porque eu não usava naquela época não tinha essas transferências eletrônicas todas assim, né, tão fáceis. Mas era uma alegria ir lá para o banco para receber. Quantos gostam de receber aqui? Diga, eu gosto muito. Então a ênfase está em receber, não é pedir. Porque o Espírito Santo já foi dado. Deixa eu botar esse fundamento bem colocado aqui, para a gente não fazer bobagem. Ficar pedindo algo que já foi dado. Fala para o seu irmão do seu lado, o Espírito Santo já foi dado a você. Já foi dado. Pedir é incredulidade. Pedir algo que já foi dado para você é incredulidade. Ele já foi dado lá no Pentecostes. A ênfase agora é recebê-lo. E Pedro fala isto, olha, nos últimos dias, e ele já estava acontecendo ali, o que vai acontecer? Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí a primeira coisa que é estabelecida nesse texto é na família. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
Então o Espírito Santo, ele não é uma força, uma energia, uma entidade que fica pairando no ar, nos ambientes. Não, ele é uma pessoa. E o local em que o Espírito Santo quer habitar, ele foi projetado pelo Pai para habitar, é nas pessoas. E o ponto central disso começa na família. Começa com o casal, começa com os filhos. Vossos filhos profetizarão. Significa, vossos filhos vão estar cheios da palavra, cheios de Deus. Esta é a promessa de Deus para a nossa casa. Aliás, por falar nisso, eu estou querendo dar o tema para a Sueli para a semana que vem. Quantos aqui têm filhos? Fiquem em pé. Quantos aqui têm filhos já, que estão aqui nesta... Deixa eu fazer uma pesquisazinha aqui para responder pergunta que nós vamos fazer. A maioria. Então já tem o tema para a semana que vem. Já tem o tema. A pastora Sueli vai falar, ela perguntou, Osmar, que tema que você quer que eu fale, Osmar? Que tema? Eu preciso me preparar. Sueli é uma figura. Eu falei, Sueli, tranquilo. Na sábado à tarde eu te falo. Não, pelo amor de Deus. Então ela vai falar aqui, nós ficamos em 2 temas, mas da promessa que todos os nossos filhos serão discípulos do Senhor. Você gostaria que seu filho fosse discípulo do Senhor? Então, domingo que vem, a Sueli vai dar aqui as dicas para nós, porque ela tem um pouquinho de autoridade nesse assunto, né? Você já notou, né? Um pouquinho de autoridade nessa questão. Porque este é o projeto de Deus, encher a família com o Espírito Santo. E você veja que nós estamos colocando uma base. Nós podíamos falar aqui de cura na família, de coisas mais... Nós vamos falar tudo isso, mas nós estamos começando com uma base sólida e uma coisa mais de fundamento mesmo. O Espírito Santo, nossos filhos sendo discípulos, que as demais coisas são todas, virão sendo acrescidas ao longo das ministrações. Então, nos últimos dias, diz Deus, a promessa é: derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Baseado nisso, eu queria mostrar para você uma profecia agora, lá em Isaías capítulo 32, que fala dos efeitos, já lá antes de Cristo nascer, antes do Espírito Santo ser derramado, já mostrava para nós quais seriam os efeitos desse derramamento do Espírito nos últimos dias, e você vai ficar maravilhado com esta passagem, com esta promessa de Deus, lá em Isaías capítulo 32. Isaías 32, do verso 15 até o verso 20. Isaías 32. Vamos ler e vamos trabalhar nesse texto aqui, que você vai ver quanta riqueza tem nele. Isaías 32, de 15 a 20. Promessa e efeitos do derramamento do Espírito Santo. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que exulta. O palácio será abandonado. Você veja que esse texto ele fala das duas coisas. Ele fala de um momento de caos e depois de um momento do Espírito Santo sendo derramado. Pastor, não está batendo o texto. Não está batendo. Será que não é versão, não? É que eu copiei e colei. Eu vou abrir a Bíblia aqui, meu irmão. Calma aí. Calma aí que nós vamos resolver esse negócio. 32. Eu falei 14? Eu falei 15? Então eu comecei no 14. Não, eu comecei no 13. É isso que eu falei, 13. 13. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel, que é um monte, né, o nome de um monte daquela época, e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre. Folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, o que vai acontecer? O deserto se tornará
empomar. Empomar. A plantação em terra fértil. Veja aqui os acontecimentos. Confira aí os detalhes de quando o Espírito Santo é derramado. Palácio abandonado, desamparado, o caos ali, a torre da guarda que servia de caverna para sempre e agora serve de folga para os jumentos, quer dizer, é um lugar abandonado, né? Um lugar onde qualquer um entra, até animais. Até que se derrame sobre nós, lá do alto, o Espírito, e esse Espírito é o Espírito Santo. Então, como efeito disso, vamos aqui olhar os efeitos. O deserto se tornará em pomar. Imagine isto. O deserto se tornando em pomar. Não é apenas que vai brotar alguma coisa, vai brotar muita coisa. É uma plantação. Pomar é o lugar de uma terra fértil. Então, quando o Espírito Santo é derramado, meus amados, numa família, trazendo para o nosso contexto aqui, onde há deserto, onde há sequidão, onde há terra estéril, onde há esterilidade, começam a brotar, começam a reverdecer, começam a viver. É isso que vai acontecer com a nossa casa, com a nossa família. O pomar será tido por bosque. Aquele que é um pomar pequenininho, bosque aqui é uma floresta inteira. Então aquilo que já está... Se você está num deserto, vai nascer, vai haver vida. E se você já tem um pomarzinho ali, meu casamento já está bom, minha família está boa. Então, sabe o que vai acontecer? Vai virar um bosque inteiro. Você vai alcançar outros, você vai frutificar muito. Você vai crescer, você vai se multiplicar, porque este é o efeito do derramamento do Espírito Santo sobre a nossa casa. O juízo ou a justiça se instalará no deserto. Então haverá, quando vem o Espírito Santo, começa a haver vida. E onde há injustiça, começa a haver justiça. No deserto, e ele vai habitar ali, e a justiça vai permanecer naquele lugar. E aí o efeito da justiça, ou seja, o produto da justiça, o resultado da justiça, será a paz. Quando vem o derramamento do Espírito Santo, começam todas essas coisas a acontecer. O deserto vai gerando vida. E a justiça vai imperando nos nossos relacionamentos, na nossa casa, entre os nossos filhos. Começam a ter atos de justiça. Começam a ter atos de bondade dentro da casa. E isto vai trazendo benefícios enormes. E o maior dos benefícios será a paz. Onde há guerra e o Espírito Santo chega, a paz é promovida, a graça de Deus é promovida e o amor também é promovido. E essa paz tem o significado de uma coisa completa. Essa paz não é um sentimento, não é uma sensação, é muito mais que isto. É uma totalidade, é uma segurança, é saúde, é bem-estar, é prosperidade, é tudo isso que significa esse termo paz aí, que é a palavra shalom, né? Como fruto da justiça, repouso. Aí então vem, o deserto vira pomar, aí vem a justiça, aí logo em seguida da justiça vem a paz, e como fruto da justiça vem repouso, vem descanso, vem alegria no ambiente, no lar, e segurança para sempre. E agora eu quero chamar a sua atenção. E se você tem uma canetinha aí, um lapisinho, para pintar esse texto na sua Bíblia, e Isaías 32:18, que é será o foco da nossa oração aqui hoje à tarde. Já está acabando a ministração, viu, gente? Que aqui é papum, tá? O meu povo habitará em moradas de paz. Diga aleluia. Você não vibrou como você poderia. Eu vou ler de novo, porque a minha leitura não ajudou você a vibrar como você poderia e gostaria. Vamos lá? O meu povo habitará em moradas de paz. Diga aleluia. Em moradas bem seguras. Em lugares quietos e tranquilos.
Vai imaginando o seu lar assim, a sua casa assim, o seu casamento assim. Um lugar onde você tem prazer de voltar. Onde o marido não vê a hora de chegar ao final do dia para voltar para casa. Assim Deus projetou a sua casa. Osmar, mas a minha casa não está assim. É por isso que nós colocamos esse texto no folder grande, na frente dele. Pega lá o folder, por favor. Que é o tema do nosso trabalho aí. Ó. Pega aí o folderzinho. Estica a mão para mim, desse grande para mim. Daqui, por favor. Na frente aqui, ó. Ele fez uma promessa e a cumpriu fielmente. Todas as minhas vitórias e todos os meus desejos ele fará prosperar. Eu sei que este é o seu desejo. Ninguém casa para viver em guerra. Ninguém projeta assim, vou construir uma família, vou casar, mas eu quero casar para me desgastar. Eu quero fazer da minha sala, da minha casa, um rim, um octógono. E vale tudo, hein? Ninguém faz isto. Ninguém faz isto. E eu quero dizer para você que está vivendo um momento de conflito na sua casa, em nome de Jesus, este processo chegou ao fim na sua família, na sua casa, no seu casamento, em nome de Jesus. Se você se atentar para esta palavra, se você perseverar nela, e se você der a sua contribuição para isso, este cenário vai mudar, porque não é o que Deus quer. Não é o que Deus projetou. E não é o que você quer. Ninguém casa para separar, gente. Ninguém casa para degradear tudo. Mas quando eu já atendi várias situações assim, mas as pessoas dizem assim, mas quando eu vejo, Osmar, já falei o que não devia, já fiz, porque você não está cheio do Espírito Santo. Você está cheio de si mesmo. Você está no quadro antigo lá que eu li a semana passada, você é egoísta. Você é obstinado. Você é ingrato. Estes não estão cheios do Espírito Santo de Deus. Então você e eu precisamos ser libertos para que este Espírito Santo seja derramado sobre nós. E nós, como efeito deste Espírito, isto vai refletir, em primeiro lugar, na nossa casa. O meu povo habitará em moradas de paz, moradas bem seguras, lugares quietos e tranquilos. Isso depende de quem? Depende de quem? Depende de quem? Por que você fala baixinho assim? De nós. Por que você fala nós? Por que você não fala depende de mim? Depende de você. Depende de você. Me lembro até hoje. Quando eu comecei uma célula uns tempos atrás, eu morava aqui ainda no Carrão. Fizemos, e eu falei para os casais, tragam seus filhos juntos. E eu trabalhei neste texto. Porque muitos daqueles casais, aquelas famílias estavam vivendo em guerra. Eu me lembro até hoje. Quando nós lemos, eu fiz essa pergunta. Depende de quem para que este lar, a tua casa, seja transformado numa morada de paz. Enquanto, isso é sutil, gente, enquanto você não entende que depende de você, não vai mudar. E a gente falando assim no geral, a pessoa fala assim, pena que ela não está aqui. Pena que a minha esposa não está aqui. Ou então se ela está do lado, você fala assim, será que ela está sabendo que é para ela? É assim que funciona a mente humana. Então fique em pé, que eu vou abrir sua cabeça agora, em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Acabou a pregação já, acabou. Fique em pé, por favor.